Salmo 1. Leitura, interpretação e mensagem. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Interpretação. A palavra bem-aventurado significa verdadeiramente feliz, realizado, pleno. Este versículo mostra um caminho de afastamento do mal em 3 níveis. Andar no conselho dos ímpios, aceitar ideias que afastam de Deus, parar no caminho dos pecadores, começar a praticar, sentar na roda dos escarnecedores, viver nisso e ainda zombar do que é santo. O salmista ensina que o pecado começa sutilmente, mas se fortalece com o tempo. Mensagem para você. Cuidado com o que você escuta, com quem você anda e onde você se acomoda. A felicidade verdadeira não nasce do seguir a maioria, mas de escolher todos os dias um caminho que agrada a Deus. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Interpretação. Aqui vemos o contraste. O justo não apenas evita o mal, mas encontra prazer na palavra de Deus. Meditar de dia e de noite não é repetir mecanicamente, mas trazer a palavra para a vida, refletindo, aplicando e vivendo. Mensagem para você. Quando a palavra vira prazer, ela deixa de ser obrigação. Quem alimenta a mente com Deus fortalece o coração contra o mundo. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Interpretação. A árvore não cresce sozinha, ela foi plantada. Os ribeiros representam a presença constante de Deus. O fruto vem no tempo certo, não antes nem depois. Prosperar aqui não é riqueza fácil, mas vida com propósito, estabilidade e direção. Mensagem para você. Se você está bem plantado, não precisa se apressar. Deus trabalha no silêncio das raízes antes de mostrar os frutos. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Interpretação. A moinha é leve, sem raiz, sem destino. Quem vive longe de Deus até parece livre, mas é levado por qualquer vento. Opinião, moda, medo, pressão. Mensagem para você. Quem não cria raízes em Deus, vive à mercê das circunstâncias. Raiz firme traz estabilidade em tempos de vento forte. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Interpretação. Este versículo fala de responsabilidade espiritual. Deus é amor, mas também é justiça. Nem tudo fica sem resposta. Há um acerto final. Mensagem para você. Viver corretamente hoje é preparar-se para permanecer em pé amanhã. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Interpretação. Conhecer aqui significa cuidar, acompanhar, proteger. Deus não apenas vê o caminho do justo, Ele caminha junto. Mensagem para você. Mesmo quando você não entende o caminho, Deus o conhece, e isso é suficiente para seguir em frente. Encerramento do Salmo 1. O Salmo 1 nos apresenta 2 caminhos. Um com raiz, vida e fruto, outro sem direção e sem permanência. A escolha é diária. Salmo 2. Leitura, interpretação e mensagem. Versículo 1. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Interpretação. O salmista começa com uma pergunta profunda. Por que tanta agitação? Por que tanto plano que não leva a lugar algum? As coisas vãs são projetos sem Deus, cheios de orgulho, mas vazios de eternidade. Mensagem. Nem todo movimento é progresso. Quando Deus não está no centro, muito esforço termina em frustração. Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor
e contra o seu ungido. Interpretação. Aqui vemos poder humano tentando desafiar o poder divino. O ungido aponta profeticamente para Cristo. Não é só rebeldia política, é rebeldia espiritual. Mensagem. Quem luta contra Deus pode até parecer forte, mas está lutando contra a própria fonte da vida. Versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Interpretação. O mundo vê os mandamentos de Deus como prisão, mas na verdade são proteção. O erro é confundir liberdade com ausência de limites. Mensagem. O que parece limite pode ser cuidado. Deus não prende, Ele guarda. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Interpretação. Não é deboche humano, é a expressão da soberania de Deus. Os planos humanos não abalam o trono eterno. Mensagem. Enquanto o mundo entra em pânico, Deus continua no controle. Versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Interpretação. A ira de Deus não é explosão emocional, é resposta justa ao pecado persistente. Quando Deus fala, toda arrogância se cala. Mensagem ignorar. Deus hoje pode gerar confusão amanhã. Ouvir a tempo é sabedoria. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Interpretação. Deus declara, o governo verdadeiro já está estabelecido. Sião simboliza a autoridade espiritual. Nada pega Deus de surpresa. Mensagem. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, Deus já tem um rei no trono. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Interpretação. Este é um dos versículos mais messiânicos da Bíblia. Aponta diretamente para Jesus Cristo, o Filho declarado por Deus. Mensagem: Deus não improvisa planos. Cristo sempre esteve no centro da história. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Interpretação. O Pai entrega tudo ao Filho. Nada está fora da autoridade de Cristo. Mensagem: oração não é fraqueza, é acesso. Quem pede segundo a vontade de Deus recebe grandes coisas. Versículo 9. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Interpretação. Fala de juízo e autoridade. Deus é amor, mas também é justo. Mensagem: resistir a Deus endurece o coração. Render-se traz vida. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Interpretação. Deus ainda chama ao arrependimento. A advertência é um ato de misericórdia. Mensagem: Deus avisa antes de agir. Ouvir é sinal de sabedoria. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Interpretação. Temor aqui é respeito profundo, não medo. Alegria e reverência caminham juntas. Mensagem: quanto maior o respeito por Deus, mais verdadeira é a alegria. Versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Interpretação. Beijar o filho significa submeter-se com amor. O salmo termina como começou, com bem-aventurança. Mensagem: feliz não é quem manda, mas quem confia. Encerramento do Salmo 2. O mundo pode se rebelar, mas Deus reina. A escolha continua sendo pessoal: resistir ou confiar. Salmo 3. Leitura, interpretação e mensagem. Salmo de Davi, quando fugiu de Absalão, seu filho. Versículo 1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Muitos são os que se levantam contra mim. Interpretação. Davi começa sendo honesto. Ele não esconde o medo nem a pressão. O problema não é pequeno, é crescente. Mensagem: você não precisa fingir força diante de Deus. Ele acolhe a verdade do seu coração. Versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Interpretação. O ataque agora é espiritual e emocional.
As vozes ao redor tentam plantar desesperança. Mensagem: nem toda voz merece atenção. O que Deus diz sobre você vale mais. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Interpretação: Davi muda o foco dos inimigos para Deus. Escudo protege, glória restaura, cabeça erguida significa dignidade recuperada. Mensagem: quando Deus é seu escudo, o ataque não define quem você é. Versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Interpretação: a oração é simples, mas sincera. Deus ouve, mesmo quando tudo parece distante. Mensagem: não é o volume da oração, é a sinceridade que move o céu. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Interpretação: dormir em meio ao caos é sinal de confiança total. Quem sustenta não é a vigilância humana, mas Deus. Mensagem: se Deus cuida de você, você pode descansar. Versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Interpretação: o cenário não muda, mas o coração muda. A fé não remove o problema, remove o medo. Mensagem: a paz não vem da ausência de luta, mas da presença de Deus. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Interpretação: Davi pede ação. Quebrar os dentes simboliza retirar o poder de ferir. Mensagem: Deus não apenas defende, Ele desarma o ataque. Versículo 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Interpretação: o salmo termina com certeza, não com dúvida. A salvação não vem de estratégias, pessoas ou força, vem do Senhor. Mensagem: quando você entende de onde vem a salvação, a ansiedade perde força. Encerramento do Salmo 3. Este salmo nos ensina que é possível chorar e confiar, orar e descansar, enfrentar a luta com paz. Deus cuida de quem entrega o medo a Ele. Salmo 4. Leitura, interpretação e mensagem. Salmo de Davi. Versículo 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Interpretação: Davi lembra do passado para sustentar a fé no presente. Quem já foi socorrido antes, confia de novo. Mensagem: se Deus já te ajudou antes, Ele não mudou agora. Versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Interpretação: aqui aparece o desgaste emocional, desrespeito, mentira e injustiça. Davi entrega a dor a Deus em vez de guardar rancor. Mensagem: não carregue no coração o que você pode entregar em oração. Versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Interpretação: Deus conhece os seus. Separou significa escolheu, cuida, protege. Mensagem: você não é esquecido. Deus sabe exatamente quem você é. Versículo 4. Irai-vos e não piqueis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Interpretação: sentir raiva não é pecado. Alimentar a raiva é. O silêncio aqui é reflexão, não indiferença. Mensagem: antes de reagir, reflita. Muitas guerras se vencem no silêncio. Versículo 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Interpretação: fazer o que é certo, mesmo quando dói, é um ato de fé. Mensagem: obediência também é adoração. Versículo 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Interpretação: o povo busca respostas no mundo. Davi busca a presença de Deus. Mensagem: o que você precisa não é de sinais, é da presença de Deus. Versículo 7. Puseste alegria no meu coração,
mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Interpretação: a alegria que Deus dá é maior que prosperidade material. Mensagem: a verdadeira alegria não depende do que você tem, mas de quem habita em você. Versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Interpretação: o salmo termina com descanso. A paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de proteção divina. Mensagem: quem confia em Deus dorme com o coração em paz. Encerramento do Salmo 4. Este salmo nos ensina que Deus ouve no aperto, a fé controla as emoções, a confiança gera descanso, a oração abre espaço para a paz. Salmo 5. Leitura, interpretação e mensagem. Salmo de Davi. Versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Interpretação. Davi começa o dia pedindo atenção de Deus, não por merecimento, mas por necessidade. Meditação aqui é pensamento profundo, não repetição vazia. Mensagem: antes de falar com o mundo, fale com Deus. Versículo 2. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Interpretação: Davi reconhece quem Deus é, Rei e Deus. A oração nasce da dependência. Mensagem: quando Deus é prioridade, a oração vira direção. Versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Interpretação: orar e vigiar, falar com Deus e esperar resposta. Não é pressa, é confiança. Mensagem: quem começa o dia em oração termina o dia com mais paz. Versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem contigo habitará o mal. Interpretação: Deus é santo. Ele não se mistura com a injustiça. Mensagem: a presença de Deus nos chama a viver com integridade. Versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Interpretação: aqui odiar significa rejeitar a prática do mal, não a pessoa. Deus se opõe à injustiça. Mensagem: Deus rejeita o mal para proteger o bem. Versículo 6. Destruirás aqueles que falam mentiras. O Senhor abomina o homem sanguinário e fraudulento. Interpretação: Deus leva a verdade a sério. Mentira destrói relações e corações. Mensagem: a verdade pode doer no início, mas a mentira destrói no fim. Versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua misericórdia, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Interpretação: Davi sabe, não entra por merecimento, mas por misericórdia. Mensagem: chegamos a Deus não pela perfeição, mas pela graça. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Interpretação: ele pede direção para não errar, reagindo ao ataque. Mensagem: quando Deus guia, o caminho se endireita. Versículo 9. Porque não há verdade na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Interpretação: Davi descreve a falsidade humana. Palavras bonitas, intenções ruins. Mensagem: nem toda palavra suave carrega boas intenções. Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Interpretação: Davi entrega a justiça a Deus, não às próprias mãos. Mensagem: quando você entrega a justiça a Deus, protege o seu coração. Versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Interpretação: a confiança em Deus gera alegria verdadeira. Mensagem: quem confia em Deus vive protegido pela alegria. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, como escudo o cercarás da tua benevolência. Interpretação:
Deus não abandona quem escolhe andar corretamente. Mensagem: a bondade de Deus é um escudo invisível. Encerramento do Salmo 5. Este salmo nos ensina a começar o dia em oração, confiar na justiça de Deus, caminhar com integridade.